Olá, meu nome é Rochester Araújo, sou defensor público do Estado do Espírito Santo e estou fazendo minha participação nesse projeto da Tranca para a Rua como um dos representantes daqui da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O convite me foi feito para falar sobre o tema de indulto e comutação. Então iremos iniciar sobre esse tema extremamente importante na execução penal. Para falar de indulto e comutação, é necessário antes abordarmos alguns conceitos preliminares. Entre eles, o principal seria o próprio conceito de pena. O que seria a pena no Instituto de Direito Constitucional atual? Se entende que a pena é decorrência objetiva do cometimento de um ato infracional, de um crime. Em decorrência do cometimento de um crime, surge para o Estado o direito de punir o indivíduo, o direito de aplicar uma pena. E aí nós temos então que esse direito, na verdade, ele se torna um dever-poder do Estado em punir o indivíduo. Ele não tem simplesmente uma faculdade, ele passa a ter uma obrigação de punir. Apesar da crítica feita, principalmente pela criminologia, esse é o conceito que mais é utilizado atualmente. E qual é a consequência disso? Quem é que exerce esse poder de punir do Estado? Na divisão dos poderes é o Poder Executivo. É o Poder Executivo quem faz a execução da pena em si. E aí, por consequência, se é o Poder Executivo quem faz a execução da pena, quem tem esse direito de punir, ele também pode, em algumas situações, renunciar a esse direito. É basicamente essa a natureza jurídica, essa a essência do Instituto do Indulto e da Comutação. É quando o Estado deixa de exercer o direito de punir sobre o indivíduo, representado, então, pelo Poder Executivo. Assim, o conceito de indulto e de comutação, ele é, na verdade, relacionado a um poder de indulgência soberana, ou seja, o Estado abre mão desse poder de punir do Estado em algumas situações. O conceito de indulto e comutação, eles são espécies, na verdade, de três institutos maiores, que é a anistia, a graça e o indulto. A anistia e a graça, em razão da pouca aplicabilidade prática, não serão apresentados aqui nessa oportunidade. A anistia em si, nós temos uma situação de anistia no Brasil, que é decorrente da Lei de Anistia, a Lei 6.683, e a situação da graça, de acordo com o que está previsto na própria exposição de motivos da Lei de Execução Penal, a graça atualmente ela passou a ser absorvida pelo próprio indulto. O indulto ele é previsto inicialmente como um instituto de direito coletivo ou individual. A graça, como sempre será individual, ela se confunde com o instituto do indulto e acaba perdendo a aplicação prática atualmente, salvo em algumas exceções. Então nós iremos apresentar os dois institutos que para a execução penal possuem maior aplicabilidade, o indulto e a comutação da pena. É importante destacar que quando o Estado abre mão desse direito de punir, através do indulto ou da comutação, o que ele faz é simplesmente abrir mão dessa parte inicial da pena, dos efeitos primários da sentença penal, ou seja, da aplicação de uma sanção. Então, o que é indispensável é nós termos em mente que o indulto ou a comutação, embora não gere mais a aplicação da pena ou deixe de aplicar a pena, ela não esgota os efeitos secundários da sentença. O que seria isso? Junto com a sentença penal, junto com o poder de punir do Estado, surgem outras consequências. Por exemplo, o efeito da reincidência e a execução civil dos danos. O juiz do conhecimento, ao sentenciar a pessoa, ele além de aplicar uma pena, ele pode, por exemplo, determinar a reparação dos danos de natureza civil. No caso, quando o Estado abre mão desse direito de punir, quando ele abre mão de aplicar essa pena, ele não pode também abrir mão desse direito de recebimento dos danos causados por parte da vítima. Porque enquanto o direito de punir pertence ao Estado, o ius puniendi é exclusivo do Estado, o direito à reparação da vítima não pertence ao Estado. E, portanto, assim, ele não pode renunciar a esse direito. Então, como falei, o indulto e a comutação, eles somente surgem efeitos sobre o efeito primário da sentença, sobre a aplicação da pena em si, mas não surge efeitos sobre os efeitos secundários, a reincidência e os efeitos civis. Iremos abordar agora o próprio Instituto do Indulto e, posteriormente, o Instituto da Comutação. Antes de tudo, como o objetivo desse trabalho é apresentar de forma ampla para o público vasto quais são esses conceitos, vamos tratar de uma distinção extremamente relevante, que é a utilização do termo indulto com a confusão que se faz com a questão da saída temporária no período de Natal.
Do que estamos falando? O indulto ele é feito, assim como a comutação, a partir de um decreto do Poder Executivo, já que é uma decorrência do poder soberano do Poder Executivo. Geralmente, próximo ao final do ano, próximo ao Natal, esse decreto é publicado pela Presidência da República, chamado então Decreto de Indulto. Como a proximidade dele é com o período de festividades natalinas, onde ele vai estabelecer as hipóteses em que o Estado estará abrindo mão daquele direito de punir, muitas vezes esse instituto é confundido com a saída temporária. Saída temporária, que será tema de uma outra abordagem, não se confunde com indulto. Na verdade, a saída temporária é um direito do preso que está em regime semiaberto de passar por um período curto de gozo da liberdade e depois ele tem o dever de retornar ao cumprimento da pena. Como essas datas de saídas temporárias geralmente são fixadas pelos juízes em datas festivas, ocorre que, coincidentemente ao decreto de indulto, que é feito no período de Natal aproximadamente, existe a saída temporária natalina. Uma saída temporária, ou seja, a saída durante 7 dias, do preso para fora das celas, fora da unidade prisional, para passar também um período de 7 dias na rua. Então, muito se confunde o Instituto do Indulto com o da saída temporária. Inclusive, o termo indulto natalino é confundido com a saída temporária natalina. É importante estabelecer que não há relação entre esses institutos. O indulto ele é previsto por um decreto do Poder Executivo, que irá abrir mão do direito de punir em determinadas hipóteses. A saída temporária é prevista na Lei de Execução Penal. Se trata de um direito continuado do preso, em regime semiaberto, desde que cumprido os requisitos de, durante o ano, exercer aquelas saídas temporárias fixadas ou pré-estabelecidas. Então, essa é uma primeira distinção válida que iremos fazer. O indulto e o decreto de indulto não se confunde com a saída temporária e a saída temporária no período de Natal. Mais adiante, então, nós podemos estabelecer o conceito de indulto em si, é um ato de clemência do Poder Executivo. Assim como ele pode conceder esse poder de clemência, de abrir mão do direito de punir, ele pode deixar de fazê-lo. Ele pode deixar de, em determinado ano, em determinado período, realizar esse decreto de indulto que abre mão do direito de punir para diversas circunstâncias, diversas pessoas. Então, da mesma forma como ele pode fazer todo ano, que tem sido a prática nas últimas décadas, ele pode deixar de fazer, ou ele pode impor restrições. O Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, quando ele faz o decreto, ele estabelece para quais circunstâncias ele estará admitindo o direito de indulto. E ele pode colocar restrições de natureza objetiva ou subjetiva. Por exemplo, no decreto de indulto, ele pode impedir que uma pessoa que tenha sido condenado por um crime hediondo receba o direito ao indulto ou à comutação das penas. Ou ele pode estabelecer um quanto mínimo necessário para você cumprir, assim como em diversos outros direitos de execução penal, estabelecer que o preso tenha que cumprir 1/6 da pena, 1/3 da pena. Esses requisitos são fixados pelo Presidente da República no ato do decreto. E assim como ele pode fixar de forma diferente de acordo com cada ano, com cada situação, ele poderá ter uma criatividade enorme no estabelecimento e alterar essas circunstâncias no ano seguinte, assim como deixar de conceder essas situações. Ele pode, no caso, o Presidente da República, delegar essa decretação, delegar essa função ao Ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, o que não vem acontecendo nos últimos anos, tem sido feito pelo próprio Presidente da República, certo? De agora em diante nós iremos estabelecer alguns pontos mais gerais a respeito dos decretos de indulto. Como foi dito, anualmente o decreto de indulto é apresentado por parte do Presidente da República. Como anualmente se mudam as características do decreto de indulto, nós não poderemos estabelecer a regra específica para o indulto e a comutação, e sim regras gerais, algo meio consuetudinário, o que sempre é apresentado nos decretos de indulto ou que tradicionalmente se é feito nos decretos de indulto. É esse o tema que nós iremos estabelecer no próximo tópico.